Um milionário encontra seu filho ajoelhado no chão, aprendendo a limpar com a faxineira. A faxineira ensina o garoto a limpar o chão, sem imaginar que o homem ficaria furioso. O menino, envergonhado e confuso, tenta explicar, mas suas palavras são ignoradas pelo milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da manhã projetava longas sombras através das janelas do chão ao teto da mansão dos Mendonça, em Alphaville, São Paulo. A luz ricocheteava nos candelabros de cristal e iluminava as flores frescas meticulosamente arranjadas que adornavam cada canto da mansão imponente. Era um dia perfeito de primavera, em um dos códigos postais mais ricos do Brasil. E Marcelo Mendonça já estava em sua terceira ligação de negócios da manhã. Escute, Pereira, não me importa o que o conselho pensa. Vamos adquirir aquela empresa até o final do trimestre. Faça acontecer. Marcelo encerrou a chamada com um toque firme na tela de seu smartphone. Aos 52 anos, ele se portava com a confiança de um homem que nunca aceitou o fracasso como opção. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, seu terno Ricardo Almeida, impecavelmente ajustado ao seu corpo alto. Da janela de seu escritório em casa, Marcelo podia ver jardineiros cuidando da paisagem impecável em torno da piscina, a de tamanho olímpico. Além disso, havia a quadra de tênis onde sua esposa Valentina logo estaria encontrando seu instrutor para sua aula 2 vezes por semana, não que ela precisasse. Valentina Mendonça havia sido uma jogadora semi-profissional em sua juventude, mas manter a aparência de autodesenvolvimento constante fazia parte da imagem cuidadosamente cultivada que os Mendonça apresentavam ao seu círculo social. Senhor Mendonça? Uma leve batida acompanhou a voz suave. Trouxe seu café. Entre, Lúcia. Marcelo chamou sem se dar ao trabalho de levantar os olhos dos relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa de mogno. Lúcia Martins entrou silenciosamente, colocando a xícara fumegante de café de origem única do Cerrado, mineiro em um porta-copos. Aos 43 anos, Lúcia trabalhava para a família Mendonça há quase 7 anos. Ela usava o uniforme preto simples e avental branco, que Valentina insistia para todos os funcionários da casa. Seu cabelo, escuro preso em um coque arrumado. Embora ela se misturasse ao cenário da casa dos Mendonça por design, seus olhos castanhos calorosos não perdiam nada. Vai precisar de mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, seu sotaque do interior de Minas Gerais sutil, mas perceptível. Marcelo olhou brevemente para cima. É só isso por enquanto. Quando Lúcia saiu, Valentina entrou apressadamente no escritório. Seu traje de tênis impecável e branco, sem um fio de seu cabelo loiro fora do lugar. Querido, lembre-se que temos o gala da Fundação Ribeiro hoje à noite. Seu smoking foi passado e selecionei os abotoaduras da Amsterdã Sour para combinar com o meu colar. Marcelo assentiu distraidamente. Certo, estarei pronto às 7. E não se esqueça, a apresentação de balé da Pietra é amanhã à tarde. Pedi a Rodrigues para limpar sua agenda. Ao mencionar sua filha, a expressão de Marcelo suavizou ligeiramente. Como ela está se saindo com a nova instrutora? Madame. Coelho diz que ela está progredindo lindamente. Ela estará perfeita amanhã, naturalmente. O tom de Valentina não deixava espaço para qualquer outra possibilidade. Sua filha de 16 anos estava matriculada nos melhores programas de arte desde que podia andar. Ah, e o projeto de ciências do Tiago ganhou o primeiro lugar ontem. Isso chamou a atenção de Marcelo. Ganhou? Isso é excelente. Um raro sorriso cruzou seu rosto. Onde ele está? Lá em cima, no quarto dele, imagino, brincando com aqueles robôs de novo. A voz de Valentina carregava um toque de desdém. Não entendo o fascínio dele em construir coisas quando poderia simplesmente ter qualquer coisa comprada para ele. No corredor, Tiago Mendonça, de 10 anos, estava sentado de pernas cruzadas no chão de seu quarto, cercado por componentes eletrônicos, chaves de fenda e fios. Ao contrário de sua irmã meticulosamente arrumada, o quarto de Tiago era um
Caos controlado de livros, kits de ciências e invenções parcialmente concluídas. Seu cabelo castanho claro caía sobre sua testa, enquanto ele se concentrava em conectar um pequeno motor a um conjunto de baterias. Uma batida suave interrompeu seu foco. Tiago, posso entrar? A voz de Lúcia veio através da porta. Claro. Lúcia! Tiago chamou sem desviar o olhar de seu projeto. Lúcia entrou carregando uma bandeja com um copo de suco de laranja e um sanduíche. Você perdeu o café da manhã de novo, ela disse com uma repreensão gentil. Jovens cientistas precisam de combustível para suas mentes brilhantes. Tiago olhou para cima com um sorriso que revelava um dente da frente faltando. Estava muito animado para terminar isto. Olhe, Lúcia, vai ser um robô que pode classificar blocos coloridos. Ele demonstrou orgulhosamente, conectando o último fio. Muito impressionante, Lúcia disse, colocando a bandeja e admirando genuinamente o trabalho da criança. Você tem mãos tão habilidosas. Papai diz que devo me concentrar mais em matemática e negócios se quiser assumir a Mendonça. Investimentos algum dia, Tiago, disse, seu entusiasmo diminuindo ligeiramente. Lúcia sentou-se na beira de sua cama. E o que você quer fazer? Tiago deu de ombros. Eu só gosto de fazer as coisas funcionarem. Ele pegou metade do sanduíche e deu uma mordida. Estes são os melhores sanduíches de todos, Lúcia. Como os seus têm um gosto melhor do que quando o chefe Miguel os faz. Lúcia riu. O ingrediente secreto é o amor, meu filho. Tiago inclinou a cabeça. O que significa meu filho? É um termo de carinho, Lúcia explicou. Agora coma seu almoço. E não se esqueça de limpar antes de seu tutor chegar às 2. Enquanto Lúcia recolhia algumas roupas descartadas do chão, Tiago a observava trabalhar. Lúcia, você sempre foi governanta? A pergunta a pegou de surpresa. Não, querido. No meu estado eu era professora. De matemática, na verdade. Os olhos de Tiago se arregalaram. Sério? Por que você não é professora aqui? Lúcia sorriu, embora houvesse um toque de tristeza em seus olhos. Às vezes a vida nos leva por jornadas inesperadas, mas sou grata por este emprego. Ele me permitiu colocar minha filha na faculdade. Você tem uma filha? Sim, Eduarda. Ela está estudando engenharia de computação na USP agora. Tiago ficou claramente impressionado. É para lá que quero ir. Poderia conhecê-la algum dia? Talvez, Lúcia disse com um sorriso caloroso. Agora termine seu almoço. Mais tarde naquela noite, a mansão dos Mendonça fervilhava de atividade, enquanto Marcelo e Valentina se preparavam para o gala. Pietra flutuava pelos corredores em jeans de grife, seu longo cabelo loiro idêntico ao de sua mãe, constantemente verificando suas redes sociais em seu smartphone de último modelo. Tiago tinha sido banido para seu quarto, com instruções para permanecer quieto, enquanto convidados importantes chegavam para coquetéis pré-gala. Mas a curiosidade o levou à grande escadaria, onde ele se sentou entre os balaústres, observando a multidão cintilante abaixo. Deveria estar aqui, jovem mestre, veio uma voz suave atrás dele. Tiago se virou para encontrar Lúcia carregando toalhas frescas. Estou apenas observando, ele sussurrou. Todos parecem estar usando fantasias. Lúcia reprimiu um sorriso. Seus pais gostariam que você estivesse em seu quarto. Eles nem notam que estou aqui, Tiago disse com a franca honestidade da infância. Papai está muito ocupado impressionando todos e mamãe está garantindo que tudo esteja perfeito. Como se fosse uma deixa, a voz de Valentina subiu de baixo. Lúcia, precisamos de mais gelo para a sala de estar oeste imediatamente. Já vou, senhora Mendonça, Lúcia respondeu. Ela deu um leve empurrão em Tiago. De volta para seu quarto agora, antes que seja visto. Tiago se levantou relutantemente. Lúcia? Sim? Você vai me ensinar algo amanhã? Algo que você costumava ensinar em sua sala de aula? Lúcia sorriu. Vamos ver. Agora vá. Enquanto Tiago recuava para seu quarto, ele podia ouvir a risada estrondosa de seu pai vindo de baixo, aquela reservada para associados de negócios e potenciais doadores. Era diferente das raras risadas que Tiago às vezes ganhava com uma observação inteligente ou boa nota. Aquelas eram mais silenciosas,
mais genuínas. Em seu quarto, cercado por livros e gadgets que nunca poderiam preencher o espaço de atenção parental real, Tiago abriu seu caderno de ciências e começou a esboçar uma nova invenção. Esta, ele decidiu, seria para Lúcia, algo para facilitar seu trabalho. Afinal, ela era a única que realmente o via nesta gaiola dourada que eles chamavam de lar. Lá fora, os jardins bem cuidados brilhavam sob a iluminação estratégica da paisagem, e veículos de luxo alinhavam-se na entrada circular. Dentro das paredes da mansão, sob o verniz de vida familiar perfeita, correntes invisíveis já estavam começando a mudar. Os contrastes entre riqueza e valor, entre posse e propósito, estavam desenhando linhas sutis que logo se tornariam fraturas no mundo cuidadosamente construído que Marcelo Mendonça havia construído. O sol da manhã de sábado entrava pelas janelas voltadas para o leste da mansão dos Mendonça, banhando os pisos de mármore com luz dourada. A maioria dos funcionários da casa tinha o fim de semana de folga, mas Lúcia Martins havia concordado em trabalhar um turno extra. O gala da noite anterior havia deixado a mansão precisando de atenção adicional, e o pagamento extra ajudaria com as despesas de livros da Eduarda para o próximo semestre. Lúcia movia-se metodicamente pela grande entrada, polindo o piso de mármore com eficiência prática. Seus movimentos eram quase meditativos, desenvolvidos através de anos de trabalho físico. Embora o trabalho fosse exigente, ela se portava com dignidade silenciosa. Cada tarefa, por mais insignificante que pudesse parecer para os Mendonça, ela realizava com cuidado e atenção. "Lúcia, o que você está fazendo?" Ela olhou para cima para encontrar Tiago parado ao pé da grande escadaria, ainda em seu pijama, seu cabelo despenteado pelo sono. Ele segurava um grosso livro sobre robótica debaixo de um braço. "Bom dia, Tiago." Ela sorriu. "Estou apenas terminando os pisos. Seus pais e sua irmã ainda estão dormindo após o evento de ontem à noite." Tiago aproximou-se cautelosamente, tendo cuidado para não pisar na superfície recém-polida. "Está super brilhante. Como você faz isso?" "Com o produto certo, técnica adequada e muita força nos braços", Lúcia explicou, demonstrando o movimento circular que usava com o pano de polimento. Tiago colocou seu livro em uma cadeira próxima e agachou-se ao lado dela. "Posso tentar?" Lúcia hesitou. "Não acho que sua mãe aprovaria." "Por favor?" Os olhos de Tiago se iluminaram com genuína curiosidade. "Quero aprender como as coisas funcionam. É como ciência, não é? Reações químicas, fricção e essas coisas." Lúcia não pôde deixar de sorrir com seu entusiasmo. "Bem, suponho que haja um pouco de ciência nisso." Ela lhe entregou um pano limpo. "Aqui, deixe-me mostrar. Pequenos movimentos circulares, assim." Tiago imitou seus movimentos, sua testa franzida em concentração. "É mais difícil do que parece", ele admitiu, depois de um minuto. "A maioria dos trabalhos valiosos são", Lúcia respondeu gentilmente. "As coisas que parecem simples, muitas vezes exigem maior habilidade quando feitas corretamente." Pelos próximos 15 minutos eles trabalharam lado a lado. Lúcia explicou a composição do limpador especial para mármore, por que certos movimentos eram mais eficazes que outros, e como testar se a superfície estava realmente limpa. Tiago ouviu atentamente, fazendo perguntas pensativas e radiante, de orgulho quando conseguiu criar um pedaço brilhante de piso. "Sabe", Lúcia disse baixinho, "quando eu era menina em Minas Gerais, minha mãe limpava casas para sustentar nossa família depois que meu pai adoeceu. Ela me levava com ela às vezes durante as férias escolares. Ela me ensinou que há honra em todo o trabalho bem feito." Tiago assentiu solenemente. "Eu também. Que acho? Papai sempre diz que o trabalho é importante, mas..." Ele parou procurando palavras. "Mas o que, querido?" "Ele só parece se importar com o tipo de trabalho que faz muito dinheiro", Tiago concluiu. "Mas dinheiro não constrói robôs ou limpa pisos ou faz sanduíches que têm o gosto dos seus." Os olhos de Lúcia suavizaram. "Diferentes tipos de trabalho têm diferentes tipos de valor. Alguns não podem ser medidos em reais." Nesse momento, passos pesados ecoaram do corredor. "Tiago, onde você está, filho?"
A voz de Marcelo Mendonça chamou. Antes que qualquer um pudesse reagir, Marcelo apareceu na entrada, vestido em roupas casuais de grife, calças caqui passadas e uma camisa polo que provavelmente custava mais que o salário semanal de Lúcia. Ele parou abruptamente diante da cena à sua frente. Seu filho de joelhos ao lado da governanta, ambos com panos de polimento nas mãos. O que está acontecendo aqui? A voz de Marcelo estava perigosamente calma. Tiago pulou para seus pés. Pai, eu estava apenas ajudando Lúcia a limpar o mármore. Você sabia que tem que usar especial... Tiago, suba para seu quarto, agora. O tom de Marcelo não deixava espaço para argumentação. Mas, pai... Agora, Tiago. Os ombros do menino caíram. Ele devolveu o pano para Lúcia, evitando seus olhos. Obrigado por me mostrar, ele murmurou antes de subir pesadamente a escadaria, cada passo pesado com decepção. Uma vez que Tiago estava fora do alcance da voz, Marcelo voltou seu olhar frio para Lúcia. Senhora Martins, posso lembrá-la que você é empregada para limpar esta casa, não para recrutar meus filhos para fazer seu trabalho. Lúcia se levantou, sua expressão composta, apesar da agitação em seu estômago. Com todo respeito, senhor. Mendonça Tiago estava curioso. Ele pediu para aprender. Não me importa o que ele pediu, Marcelo interrompeu. Meu filho não vai esfregar pisos como um. Ele se conteve, mas sua implicação pairou no ar entre eles. Como alguém abaixo de você? Lúcia completou calmamente, embora suas mãos tremessem levemente ao seu lado. A mandíbula de Marcelo apertou. Meu filho está sendo educado para a liderança, senhora Martins. Eu trabalhei muito duro para dar a ele todas as vantagens, para garantir que ele nunca tenha que lutar como você lutou. Lúcia arriscou. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Marcelo. O que você sabe sobre meu passado? Apenas o que a senhora Mendonça mencionou uma vez. Que você veio de origens modestas, que você construiu sua fortuna sozinho. Lúcia manteve contato visual, sua dignidade intacta. Talvez seja por isso que pensei que Tiago poderia se beneficiar em entender que todo trabalho honesto tem valor. Por um momento, algo ilegível cruzou a expressão de Marcelo. Uma sombra de reconhecimento, talvez até incerteza, mas desapareceu, tão rapidamente quanto apareceu. Vou ignorar este incidente, ele disse friamente, mas no futuro, lembre-se de seu lugar nesta casa. Tiago tem tutores e treinadores para sua educação. Suas responsabilidades estão claramente delineadas em seu contrato de trabalho. Certamente, Sr. Mendonça. A voz de Lúcia era firme, profissional, mas por dentro ela sentia uma profunda tristeza. Não por ela mesma, mas pela distância que via entre este homem poderoso e seu filho curioso e de bom coração. Depois que Marcelo saiu, Lúcia terminou os pisos em silêncio, seus pensamentos com Tiago. Ela sabia que o menino estaria confuso e magoado com a reação de seu pai. Ela tinha visto isso inúmeras vezes em seus anos trabalhando para famílias ricas, crianças presas entre sua curiosidade natural sobre o mundo e as expectativas rígidas impostas a elas por pais determinados a reproduzir seu próprio sucesso. No andar de cima, em seu quarto, Tiago sentou-se em seu assento de janela, olhando para os jardins bem cuidados. Seu livro de robótica jazia esquecido ao lado dele. Ele não conseguia entender por que seu pai tinha ficado tão bravo. Era apenas uma limpeza. Ele tinha aprendido mais em 15 minutos com Lúcia do que em suas últimas 3 sessões de tutoria de ciências. Uma suave batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Tiago, sou eu, veio a voz de sua irmã. Pietra entrou, já vestida, com jeans de grife e um suéter de cachemire apesar do início da manhã. Aos 16 anos, ela dominava a arte de parecer perfeitamente esforçada em todos os momentos, uma habilidade que sua mãe tinha cultivado em sua filha desde tenra idade. Ouviu o papai gritando, ela disse, sentando-se ao lado dele no assento da janela. O que aconteceu? Tiago deu de ombros. Eu estava ajudando Lúcia a limpar os pisos, papai ficou bravo. Pietra suspirou. Você sabe como o papai é com essas coisas. Mas por quê? É apenas limpeza.
Não é sobre a limpeza, Ti. Pietra deu a ele um sorriso triste, que a fez parecer mais velha do que seus anos. É sobre o que pessoas como nós devem fazer e não fazer. Isso é estúpido, Tiago murmurou. Talvez. Os dedos de Pietra brincavam distraidamente com a pulseira de berloques cara em seu pulso. Mas é assim que funciona no mundo do papai. Então não quero estar nesse mundo, Tiago declarou com a convicção absoluta da infância. Pietra bagunçou seu cabelo afetuosamente. Você pode não ter escolha. Eu costumava pensar como você, sabia? Você pensava? Quando eu tinha 9 anos, queria ser veterinária. Contei à mamãe e ela disse que era um hobby adorável, mas não uma carreira adequada para uma Mendonça. Mas você ama animais. E agora tenho aulas de equitação 2 vezes por semana e trabalho voluntário em eventos beneficentes para o abrigo de animais. O sorriso de Pietra não chegou aos seus olhos. É mais fácil simplesmente aceitar-te. Confie em mim. Mas Tiago não estava convencido. Quando Pietra saiu para sua sessão de yoga de sábado, ele sentou-se em sua escrivaninha e pegou seu caderno de invenções. Em uma página nova, ele começou a projetar um robô de polimento de pisos, anotando cuidadosamente tudo o que Lúcia havia lhe ensinado sobre técnicas de limpeza adequadas. Se seu pai não o deixaria aprender diretamente com Lúcia, ele encontraria outra maneira. Enquanto isso, no andar de baixo na cozinha, Lúcia estava preparando um almoço leve para a família. Valentina tinha saído de seu quarto e estava sentada no balcão da ilha, rolando por seu tablet e ocasionalmente ditando notas para sua assistente pessoal sobre próximos eventos beneficentes. Hayata Martins, Valentina disse sem olhar para cima. Marcelo mencionou um incidente com Tiago esta manhã. Lúcia manteve sua expressão neutra enquanto cortava vegetais orgânicos para uma salada. Sim, senhora Mendonça. Peço desculpas se ultrapassei os limites. Valentina acenou uma mão manicurada com desdém. Tiago está em uma idade difícil. Ele é curioso sobre tudo, especialmente coisas que não são apropriadas para alguém de sua posição. Ela tomou um gole delicado de seu smoothie verde. Marcelo e eu estamos fazendo tudo possível para fornecer a ele as influências certas. Você entende, não é? Claro, senhora Mendonça. Lúcia respondeu diplomaticamente. Ótimo. Valentina voltou para seu tablet. E precisaremos do jantar preparado para 4 esta noite. O associado de negócios de Marcelo, Sr. Ramos, vai se juntar a nós. Quando Valentina saiu graciosamente da cozinha, Lúcia soltou um suspiro que não percebera que estava segurando. A conversa tinha sido melhor do que o esperado, mas a mensagem subjacente era clara. Conheça seu lugar. Era uma mensagem que ela tinha ouvido inúmeras vezes ao longo de sua vida, em várias formas e de várias fontes. Mas Lúcia sabia algo que os Mendonça não sabiam. O valor real não era determinado por contas bancárias ou posição social. Ela tinha visto milionários que não conseguiam administrar suas próprias casas quando a crise atingia, e conhecia famílias pobres, ricas, em resiliência e engenhosidade. Ela pensou em sua própria filha, Eduarda, que tinha herdado a força e determinação de sua mãe. Apesar de todos os obstáculos, Eduarda estava prosperando em uma das universidades mais prestigiosas do país. Lúcia continuou preparando o almoço, seus movimentos precisos e praticados. Ela pensou em Tiago com sua mente brilhante e inquisitiva e coração generoso. Ela temia o que poderia acontecer com esse espírito se fosse continuamente sufocado pela visão estreita de sucesso de seus pais. À medida que a tarde se transformava em noite, o humor de Marcelo não tinha melhorado. A tensão na casa era palpável enquanto a família se preparava para receber seu convidado do jantar. Tiago tinha sido instruído a se juntar a eles, vestido apropriadamente em roupas que Valentina havia selecionado. Enquanto ele descia a escadaria em seu pequeno blazer e calças caqui passadas, Tiago sentiu como se estivesse usando uma fantasia para um papel que não tinha certeza se queria desempenhar. 3 semanas haviam se passado desde o incidente, da limpeza do piso, e a atmosfera na mansão dos Mendonça permanecia tensa. Marcelo tinha se jogado ainda mais profundamente em seu trabalho. Muitas vezes,
não retornando para casa até muito depois de Tiago ter ido para a cama. Quando pai e filho interagiam, suas conversas eram tensas e formais, girando em torno do progresso acadêmico de Tiago e suas atividades programadas. Nesta tarde de quarta-feira em particular, nuvens escuras se juntavam do lado de fora das janelas do chão ao teto do escritório em casa de Marcelo. Os relatórios financeiros espalhados em sua mesa pintavam um quadro igualmente tempestuoso. A Mendonça Investimentos estava enfrentando sua primeira crise significativa sob sua liderança. A aquisição da Oeste Lago está se tornando problemática, João Ramos disse, recostando-se na cadeira de couro à frente da mesa de Marcelo. Como amigo mais antigo e sócio de negócios de Marcelo, João era a única pessoa autorizada a falar tão francamente. Os números não batem, Marcelo. Algo está errado nas finanças deles. Marcelo apertou a ponte do nariz. Estamos muito envolvidos nisso para recuar agora. O Conselho está esperando que esta aquisição impulsione nossos ganhos do terceiro trimestre. E se não impulsionar, João levantou uma sobrancelha. Se os ativos deles estiverem supervalorizados como suspeito, poderíamos estar olhando para perdas sérias. Então encontramos uma maneira de fazer funcionar. Marcelo retrucou, seu tom não permitindo espaço para dúvidas. Eu não construí esta empresa recuando diante de desafios. João suspirou, reconhecendo o sete teimoso da mandíbula de seu amigo. Ao menos deixe os contadores forenses terminarem sua revisão antes de prosseguirmos mais. Tudo bem, Marcelo. Cedeu. Mas este negócio vai acontecer, João. Apostei muito nele. Do lado de fora da porta do escritório, Valentina pausou, tendo ouvido a troca tensa. Suas feições perfeitamente compostas não revelavam nada, mas seu aperto apertou no convite para o gala beneficente que ela estava prestes a mostrar a Marcelo. Depois de um momento de hesitação, ela virou-se e caminhou silenciosamente de volta pelo corredor. Na cozinha, Lúcia estava preparando um novo lote de cookies de chocolate, o favorito de Tiago. O menino parecia cada vez mais retraído, ultimamente, e ela esperava que o pequeno agrado pudesse alegrar seu humor. Enquanto ela misturava a massa, o e-mail mais recente de Eduarda tocava em sua mente. Sua filha estava prosperando na USP, recentemente selecionada para um estágio prestigioso em uma empresa de tecnologia. O orgulho inchava no coração de Lúcia, adoçado pelo conhecimento de que seus anos de sacrifício ajudaram a tornar possível o sucesso de Eduarda. O som de pequenos passos interrompeu seus pensamentos enquanto Tiago entrava na cozinha, sua mochila arrastando atrás dele. Algo cheira incrível, ele disse, seu primeiro sorriso genuíno em dias iluminando seu rosto. Cookies de chocolate, Lúcia respondeu, deslizando o primeiro lote do forno. Gostaria de um. Eles precisam esfriar um pouco primeiro. Tiago subiu em um banquinho no balcão. Sim, por favor. Ele observou enquanto Lúcia transferia com experiência os cookies para uma grade de resfriamento. Como você sabe quando eles estão perfeitos? Eles sempre saem exatamente certos quando você os faz. Prática, Lúcia respondeu, e prestar atenção aos pequenos detalhes, como a massa se sente, como as bordas começam a dourar. Ela deslizou um cookie um pouco resfriado em um guardanapo para ele. Então, como foi a escola hoje? O entusiasmo de Tiago diminuiu. Bem, eu acho. Começamos nossos projetos de feira de ciências. Eu queria fazer um robô que pudesse resolver problemas simples, mas a professora Silveira disse que era muito avançado. O que ela sugeriu em vez disso? Um vulcão. Tiago revirou os olhos. Todo mundo faz vulcões. Lúcia reprimiu um sorriso. Talvez você pudesse encontrar uma maneira de tornar seu vulcão especial. Tiago deu uma mordida, pensativa em seu cookie. Talvez, mas não é a mesma coisa. Ele hesitou, então acrescentou em uma voz mais baixa. Papai provavelmente não virá à feira de ciências de qualquer maneira. Ele perdeu a última. O coração de Lúcia doía pelo menino. Seu pai está muito ocupado com o trabalho. Ele está sempre ocupado, Tiago disse, a simples afirmação pesada com resignação. Mamãe também. Ela vai para algum evento beneficente chique no dia da feira de ciências. Antes que Lúcia pudesse responder, Valentina entrou na cozinha, seu telefone pressionado contra sua orelha.
Sim, absolutamente. Aumentaremos nossa doação para o nível platina, ela estava dizendo. A família Mendonça está comprometida em apoiar a educação infantil em comunidades carentes. Ela acenou com a cabeça para Lúcia e Tiago sem interromper sua conversa. Então abriu a geladeira para pegar uma garrafa de água com gás. Ao se virar para sair, ela notou os cookies e pausou o tempo suficiente para dizer em silêncio: nada de doces antes do jantar, para Lúcia, enquanto apontava para Tiago. Uma vez que Valentina havia saído, Tiago suspirou dramaticamente. Viu o que quero dizer? Lúcia começou a limpar os suprimentos de cozimento. Seus pais mostram seu carinho de maneiras diferentes, Tiago. O trabalho beneficente de sua mãe ajuda muitas crianças. Só não as dela próprias, Tiago murmurou. Então imediatamente pareceu culpado. Isso foi maldoso. Eu não deveria ter dito isso. Está tudo bem ter sentimentos, Lúcia disse gentilmente. Mesmo os difíceis. Tiago distraidamente quebrou seu cookie meio comido em pedaços menores. Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz? Tipo, com seu trabalho e tudo? A pergunta inesperada pegou Lúcia desprevenida. Por que você pergunta? Tiago deu de ombros. Você é inteligente. Você me disse que era professora de matemática antes, mas agora você limpa e cozinha para nós. Isso não te deixa triste? Lúcia considerou sua resposta cuidadosamente. A felicidade vem de muitas fontes, Tiago. Tenho orgulho em fazer meu trabalho bem. Encontro alegria em pequenos momentos, como assar cookies com você. E sou profundamente grata porque meu trabalho me permitiu dar à minha filha oportunidades que eu nunca tive. Como faculdade. Sim, como faculdade. Eduarda se forma no próximo ano. Tiago animou-se. Ela virá visitar quando se formar? Ainda quero conhecê-la. Talvez. Lúcia sorriu. Agora, você deve começar sua lição de casa antes do jantar. Enquanto Tiago juntava sua mochila, o som de vozes alteradas vinha do escritório de Marcelo. Tiago congelou, seus olhos se arregalando. Embora não pudessem entender as palavras, a tensão era inconfundível. Papai parece muito bravo, Tiago sussurrou. Lúcia gentilmente o guiou em direção à porta. Negócios de adultos podem ser estressantes às vezes, nada com que você deva se preocupar. Mas o olhar preocupado não deixou o rosto de Tiago enquanto ele relutantemente se dirigia para o andar de cima. Mais tarde naquela noite, depois que a família havia terminado um jantar silencioso, Marcelo distraído e Valentina fazendo conversas forçadas, Lúcia estava terminando seus deveres no corredor do andar de cima quando ouviu vozes do quarto principal. Não entendo por que você está sendo tão teimoso sobre isso, Valentina estava dizendo, sua voz apertada com frustração. Se o negócio da Oeste Lago é arriscado, por que não explorar outras opções? Porque já me comprometi, Marcelo respondeu rispidamente. O conselho, nossos investidores, o mercado, todos estão esperando que esta aquisição aconteça. E se João estiver certo? Se houver problemas com as finanças deles? Então eu vou lidar com isso, Marcelo retrucou. Eu sempre lido. A que custo? A voz de Valentina tinha caído para um silvo. Seu pai trabalhou até a morte prematura por sua empresa. É isso que você quer? Não traga meu pai para isso, Marcelo advertiu. Por que não? Você está se tornando exatamente como ele, obcecado com imagem e sucesso, ocupado demais construindo seu império para notar o que está acontecendo bem na sua frente. O que isso significa? Valentina riu, um som amargo desprovido de humor. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real com Tiago? Você tem alguma ideia do que está acontecendo na vida dele? Ele ganhou o primeiro lugar em sua competição de matemática na semana passada. Você sabia disso? Um pesado silêncio seguiu. Tenho uma reunião, Marcelo finalmente disse, sua voz fria. Não me espere acordada. Lúcia rapidamente moveu-se pelo corredor antes que a porta do quarto se abrisse. Enquanto continuava seu trabalho, ela não podia deixar de se preocupar com as tensões fraturando esta família por dentro. Naquela noite, muito depois de a casa ter caído em silêncio, Marcelo sentou-se sozinho em seu escritório, um copo de uísque na mão. Relatórios financeiros e documentos de aquisição o cercavam,
mas seu olhar estava fixado em uma pequena fotografia emoldurada em sua mesa, o único item pessoal no espaço de outra forma estéril. Nela, um Marcelo muito mais jovem estava ao lado de seu pai, em frente a uma modesta casa de tijolos, ambos usando ternos que claramente haviam sido guardados para ocasiões especiais. Marcelo pegou a foto, estudando a expressão orgulhosa de seu pai. Walter Mendonça tinha sido um gerente bancário de nível médio que sacrificou tudo para dar oportunidades ao seu filho. Marcelo havia excedido até mesmo os sonhos ambiciosos de seu pai, construindo um império financeiro que ofuscava o pequeno banco comunitário onde Walter havia passado sua carreira. No entanto, esta noite, pela primeira vez em anos, Marcelo se viu questionando o caminho que havia escolhido. As palavras de Valentina ecoavam desconfortavelmente em sua mente. Estava ele se tornando como seu pai nas piores maneiras? Walter raramente esteve presente, sua devoção ao avanço profissional eclipsando a vida familiar. Marcelo havia jurado que seria diferente. Ele alcançaria o sucesso sem os sacrifícios que seu pai havia feito. Mas sentado sozinho em sua casa enorme, com sua família dormindo em alas distantes, Marcelo foi forçado a confrontar uma verdade desconfortável. Ele havia replicado os erros de seu pai apenas em uma escala mais grandiosa. A realização não trouxe conforto, apenas um sentimento vazio em seu peito, que nem mesmo o uísque caro poderia preencher. Marcelo colocou a foto para baixo e alcançou seu telefone, rolando por seu calendário. Talvez ele pudesse reprogramar algumas reuniões para participar da Feira de Ciências de Tiago. Enquanto procurava pela data, outra notificação apareceu em sua tela. Um e-mail urgente dos contadores forenses revisando o negócio da Oeste Lago. Com um sentimento de presságio, Marcelo abriu a mensagem. O que ele leu fez seu sangue gelar. O relatório preliminar confirmou as suspeitas de João e pior. Havia irregularidades significativas nas demonstrações financeiras da Oeste Lago. O que parecia ser uma aquisição promissora, agora parecia um potencial desastre que poderia ameaçar tudo o que Marcelo havia construído. Ele colocou seu telefone para baixo, sua mente correndo com implicações. Pela primeira vez em sua carreira, Marcelo Mendonça enfrentava um desafio que não tinha certeza se poderia superar apenas pela força de vontade. A fundação de seu mundo cuidadosamente construído havia começado a rachar, e ele não tinha certeza de como mantê-lo unido. A tempestade que havia ameaçado São Paulo por dias finalmente estourou em uma manhã de sexta-feira, enviando lençóis de chuva contra as janelas da mansão dos Mendonça. O clima combinava com o humor de Marcelo enquanto ele se sentava em seu escritório em casa, gravata afrouxada, cabelo despenteado por repetidamente passar as mãos por ele. A crise da Oeste Lago havia escalado além de seus piores temores. O que havia começado como irregularidades financeiras agora parecia ser fraude sistemática e a Mendonça Investimentos estava profundamente enredada. O telefone de Marcelo tocou pelo que parecia ser a 100ª vez naquela manhã. Desta vez ele não podia ignorá-lo. O identificador de chamadas mostrava o nome do presidente do conselho. Lourenço, Marcelo atendeu, lutando para manter sua voz firme. Marcelo, a reunião de emergência do conselho foi adiantada para 1 hora. A voz normalmente jovial de Lourenço Gralha estava curta e formal. Sugiro fortemente que você venha preparado com um plano abrangente para abordar esta situação. Marcelo fechou os olhos brevemente. Estarei lá. E Marcelo, a Folha de São Paulo está publicando uma matéria na edição de amanhã. Precisamos nos antecipar a isso. Após o término da chamada, Marcelo sentou-se imóvel, olhando para a chuva açoitando contra as janelas. Tudo o que ele havia construído nas últimas 2 décadas estava em perigo. O mundo financeiro não perdoava erros, especialmente aqueles desta magnitude. Uma suave batida na porta o arrancou de seus pensamentos. Entre, ele chamou apressadamente endireitando sua gravata. Para sua surpresa, foi Lúcia quem entrou no escritório, carregando uma bandeja com café e um café da manhã leve. Com licença, senhor. Mendonça. A senhora Mendonça mencionou que o senhor não comia desde ontem, então tomei a liberdade de trazer algo.
Marcelo olhou para seu relógio, chocado ao perceber que já passava das 10 da manhã. Obrigado, Sra. Martins. Apenas deixe aí. Lúcia colocou a bandeja em uma mesa lateral e virou-se para sair, mas hesitou na porta. Há mais alguma coisa que o senhor precise, senhor? Marcelo estava prestes a dispensá-la quando algo o fez pausar. Em todos os anos que Lúcia havia trabalhado para sua família, ele raramente tinha tido uma conversa real com ela. Ela era simplesmente parte da maquinaria doméstica que mantinha sua vida funcionando suavemente, enquanto ele se concentrava em assuntos importantes. No entanto, agora, enquanto seu mundo profissional oscilava à beira do colapso, ele se viu ansiando por conexão humana, mesmo de alguém que ele sempre considerou apenas como funcionária. Sra. Martins, ele disse de repente, como você faz isso? Lúcia virou-se, confusão evidente em seu rosto. Desculpe, senhor. Como você? Marcelo gesticulou vagamente, lutando para articular sua pergunta. Como você mantém sua dignidade quando a vida não vai conforme o planejado? Um lampejo de surpresa cruzou as feições de Lúcia. Ela pareceu pesar sua resposta cuidadosamente. Com respeito, Sr. Mendonça, dignidade não é algo que as circunstâncias dão ou tiram. Vem de como enfrentamos essas circunstâncias, se agimos com integridade, bondade e resiliência. Suas palavras atingiram Marcelo com força inesperada. Quando foi a última vez que ele agiu com verdadeira integridade, além do que era legalmente exigido? Quando a bondade havia sido um fator em suas decisões de negócios? Sua filha, Marcelo disse, recordando fragmentos de conversas domésticas que ele havia ouvido ao longo dos anos. Ela está em uma universidade prestigiosa, não está? Sim, senhor, USP, Engenharia de Computação. Isso é uma conquista e tanto. É, Lúcia concordou, um toque de orgulho aquecendo sua voz. Eduarda trabalhou muito duro por sua bolsa e eu trabalhei duro para fornecer o resto. E antes de vir para São Paulo, você era professora? Lúcia assentiu, sua expressão revelando leve surpresa que ele sabia esse detalhe. Matemática, sim. Em meu estado, a carreira tinha respeito, mas muito pouca recompensa financeira. Então você veio para cá e se tornou governanta, não foi? Difícil? Marcelo não podia imaginar desistir de uma identidade profissional assim. Claro que foi difícil, Lúcia disse simplesmente. Mas não tão difícil quanto ver o potencial da minha filha ficar não realizado. Às vezes, Sr. Mendonça, nosso orgulho pessoal deve dar lugar ao nosso propósito maior. Marcelo olhou para ela, de repente vendo não apenas uma governanta, mas uma mulher de força e sabedoria notáveis. Ela havia sacrificado sua identidade profissional por sua filha, enquanto ele. Pelo que ele estava sacrificando sua família? Obrigado, Sra. Martins, ele disse baixinho. Isso é tudo. Depois que Lúcia saiu, Marcelo voltou-se para o café que ela havia trazido. Preparado exatamente como ele gostava, é claro. Como... Ela sabia sua preferência? Valentina havia contado a ela, ou Lúcia simplesmente havia observado ao longo dos anos, prestando atenção aos detalhes que ele dava como certos? O telefone de Marcelo vibrou com outra mensagem urgente, arrastando-o de volta para a crise em mãos. Ele tinha menos de 3 horas para se preparar para a reunião do conselho, que poderia encerrar sua carreira. A reunião do conselho foi tão brutal quanto Marcelo havia antecipado. Por 4 horas excruciantes, ele enfrentou questionamentos de membros do conselho, cujas expressões variavam de decepção à fúria mal contida. O relatório dos contadores forenses era condenatório. A empresa Oeste Lago havia sistematicamente deturpado seus ativos e passivos, criando um castelo de cartas financeiro ao qual a Mendonça Investimentos estava agora irrevogavelmente atada. A questão diante de nós, Lourenço Gralha disse, dirigindo-se à sala após as apresentações terem concluído. É como a Mendonça Investimentos segue adiante desta catástrofe. Com nova liderança, Rogério Teixeira, sempre o crítico mais duro de Marcelo no conselho, disse categoricamente: isso aconteceu durante a gestão de Mendonça. Os acionistas exigirão responsabilidade. Marcelo sentou-se perfeitamente imóvel, seu rosto uma máscara de compostura, enquanto seu coração martelava contra suas costelas. Tudo pelo que ele havia trabalhado estava escapando.
E a pior parte era que ele nem podia argumentar contra isso. Os sinais de alerta estavam lá. João havia tentado dizer a ele, mas o orgulho e teimosia de Marcelo o haviam cegado. Após muito debate, o conselho chegou à sua decisão. Marcelo renunciaria como CEO com efeito imediato. Ele permaneceria como presidente do conselho, um papel largamente cerimonial que reconhecia seu status como fundador, enquanto João Ramos assumiria as operações do dia a dia como CEO interino. A viagem de carro de São Paulo para Alphaville foi um borrão. A chuva continuava a bater contra o para-brisa do Mercedes de Marcelo enquanto a noite caía. Pela primeira vez em sua vida adulta, Marcelo Mendonça havia falhado pública e catastroficamente. Amanhã, seu nome seria espalhado pela imprensa financeira, seu julgamento questionado, sua reputação manchada. Quando ele chegou em casa, a mansão estava incomumente silenciosa. Valentina havia levado Pietra para um workshop de balé de fim de semana em Campinas, deixando apenas Tiago e a equipe doméstica em casa. Marcelo se viu aliviado. Ele não poderia enfrentar a decepção de Valentina ou as perguntas de Pietra ainda. Ele fez seu caminho para a cozinha, procurando algo mais forte que o café que Lúcia havia trazido naquela manhã. Para sua surpresa, ele encontrou Tiago sentado na ilha da cozinha, cercado por papéis, canetas e o que parecia ser os estágios iniciais de um projeto de ciências. Pai! Tiago olhou para cima, sobressaltado. Você está em casa cedo. Marcelo olhou para seu relógio. Passava das 8 da noite, dificilmente cedo pelos padrões da maioria, mas certamente incomum para ele. Estou. No que você está trabalhando aí? Meu projeto de feira de ciências, Tiago explicou, sua surpresa inicial dando lugar ao entusiasmo. Não estou fazendo um vulcão, afinal. Estou estudando como diferentes soluções de limpeza afetam diferentes superfícies. Ele gesticulou para vários pequenos ladrilhos arranjados à sua frente. Lúcia me ajudou a conseguir algumas amostras de mármore, granito e cerâmica. À menção de Lúcia, Marcelo sentiu uma pontada de algo não familiar, talvez respeito ou até gratidão. Isso parece interessante. Mais prático que um vulcão, certamente. Foi o que eu pensei. Tiago brilhou, claramente agradado pela aprovação de seu pai. Lúcia diz que entender a química das coisas cotidianas é tão importante quanto grandes descobertas científicas. Marcelo assentiu, tomando um assento à frente de seu filho. Pela primeira vez em eras, ele realmente olhou para Tiago. Não como o herdeiro do legado Mendonça, mas como um garoto brilhante de 10 anos, com seus próprios interesses e ideias. Ela está certa sobre isso. Um silêncio constrangedor caiu. Foi entre eles quebrado apenas pelo som distante da tempestade contínua. Pai? Tiago finalmente perguntou sua voz pequena. Você está bem? Você parece diferente. Marcelo considerou desviar a pergunta com sua resposta usual, apenas negócios. Mas algo o deteve. Talvez fosse a preocupação genuína nos olhos de seu filho, ou talvez fosse a realização de que seus padrões antigos o haviam levado a este ponto de ruptura. Não, Tiago. Não estou bem. Ele admitiu suavemente. Cometi alguns erros no trabalho. Grandes erros. Os olhos de Tiago se arregalaram, não com decepção, como Marcelo temia, mas com surpresa pelo raro momento de vulnerabilidade de seu pai. Que tipo de erros? Tiago perguntou. Marcelo suspirou, considerando como explicar malversação corporativa para um garoto de 10 anos. Confiei nas pessoas erradas. Não ouvi bons conselhos porque era muito orgulhoso. E agora minha empresa, a empresa de nossa família, está em apuros. Tiago absorveu esta informação pensativamente. Você pode consertar? Parte disso, não tudo. Marcelo passou uma mão pelo rosto. Perdi minha posição como CEO. O que isso significa? Teremos que nos mudar? Terei que mudar de escola? O medo se infiltrou na voz de Tiago. Não, Marcelo assegurou-o rapidamente. Estaremos bem financeiramente. Isso é mais sobre... Ele procurou pelas palavras. Sobre legado e reputação.
Tiago pareceu considerar isso. Mamãe diz que reputação é tudo. Sua mãe e eu sempre acreditamos nisso, Marcelo reconheceu. Mas estou começando a pensar que talvez tenhamos medido as coisas erradas. Lá fora, um trovão particularmente alto sacudiu as janelas. Tiago pulou levemente, então pareceu envergonhado. Ainda não é fã de tempestades, hein, Marcelo? Perguntou, lembrando como seu filho sempre tinha sido assustado por trovões quando criança mais nova. Tiago balançou a cabeça. Lúcia diz que é apenas as nuvens tendo uma conversa, mas ainda não gosto quando elas gritam. Marcelo sorriu. Sorriso genuíno pela primeira vez naquele dia. Isso é uma boa maneira de olhar para isso. Antes que Tiago pudesse responder, as luzes piscaram uma vez, 2 vezes, e então apagaram completamente. A cozinha foi mergulhada na escuridão, salvo pelo brilho fraco de luzes de emergência ao longo dos rodapés. Pai. A voz de Tiago estava apertada com medo. Está tudo bem, Marcelo disse, alcançando seu telefone para ativar a lanterna. Apenas uma queda de energia devido à tempestade. O gerador deve começar logo. Mas enquanto os segundos se estendiam em minutos sem sinal, do gerador de backup ativando, Marcelo franziu a testa. A mansão estava equipada com um sistema de última geração, que deveria ter restaurado energia quase imediatamente. Espere aqui, ele disse a Tiago, movendo-se cautelosamente em direção à sala de utilidades fora da cozinha. Nesse momento, Lúcia apareceu na porta, segurando uma lanterna alimentada por bateria. Senhor Mendonça, Tiago, ela disse calmamente. Todos estão bem? Estamos bem, Marcelo assegurou-a, mas o gerador não começou. Eu estava vindo verificar isso, Lúcia, disse. A tempestade causou inundação no porão, e estou preocupada com o sistema gerador. A preocupação de Marcelo se aprofundou. Inundação, quão ruim! Não posso dizer no escuro, mas a água estava subindo rapidamente quando subi. Devo verificar, Marcelo decidiu pegando a lanterna de Lúcia. Tiago, fique aqui com a... Senhora Martins. Na verdade, senhor, Lúcia interveio. As escadas do porão podem não estar seguras se a inundação for significativa. Talvez devêssemos chamar os serviços de emergência em vez disso. Marcelo hesitou, dividido entre seu instinto de assumir o comando e a sabedoria na abordagem cautelosa de Lúcia. Em sua vida antiga, apenas esta manhã, de fato, ele teria descartado sua preocupação e seguido em frente com sua própria solução. Mas sua confiança havia sido abalada, sua certeza em seu próprio julgamento severamente minada. Você está certa. Ele cedeu, alcançando seu telefone novamente. Vamos chamar ajuda. Enquanto Marcelo fazia a ligação, Tiago se aproximou de Lúcia, que colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. O operador de emergência aconselhou-os a permanecer nos andares superiores da casa até que a ajuda chegasse, já que a combinação de inundação e sistemas elétricos poderia ser perigosa. Pode demorar um pouco antes que possam nos alcançar, Marcelo explicou, após encerrar a chamada. A tempestade derrubou árvores em várias estradas e os serviços de emergência estão sobrecarregados. Devemos reunir alguns suprimentos, Lúcia sugeriu praticamente. Mais lanternas, cobertores, água. A temperatura vai cair sem o sistema de aquecimento. Vou ajudar. Tiago se voluntariou, ansioso para ser útil. Marcelo observou enquanto Lúcia e Tiago trabalhavam juntos com surpreendente eficiência, reunindo suprimentos de emergência de várias partes da casa. Havia um relacionamento fácil entre eles, um respeito mútuo que Marcelo percebeu que havia se desenvolvido por anos, enquanto ele estava ocupado demais para notar. À medida que a noite avançava, os 3 se acomodaram na sala de família, que tinha a vantagem de uma lareira. Marcelo, seguindo as instruções de Lúcia, conseguiu construir um fogo, algo que ele não havia feito desde os escoteiros décadas atrás. As chamas dançantes lançavam um brilho quente sobre a sala, criando uma atmosfera aconchegante, apesar das circunstâncias. Estou morrendo de fome, Tiago anunciou depois de um tempo. Podemos cozinhar algo? O fogão não vai funcionar sem eletricidade, Marcelo apontou. Podemos fazer sanduíches, Lúcia sugeriu. Há pão e frios na geladeira, que ainda deve estar fria o suficiente.
Vou ajudar, Tiago disse, pulando. Para surpresa de Marcelo, ele se viu seguindo-os para a cozinha. Sob a orientação de Lúcia, eles montaram sanduíches à luz da lanterna, trabalhando juntos de uma maneira que a família Mendonça raramente fazia. Havia algo estranhamente satisfatório sobre a tarefa simples, sobre criar algo com suas próprias mãos, em vez de apenas dirigir outros para fazê-lo por ele. Enquanto comiam seu jantar improvisado, Tiago os brindou com histórias da escola, suas expressões animadas iluminadas pela luz da lanterna. Marcelo percebeu com uma pontada quão pouco ele sabia sobre a vida diária de seu filho. Quantas dessas histórias ele havia perdido enquanto se concentrava em construir e manter seu império. Senhora Martins, Marcelo disse durante uma pausa. Na conversa, Tiago mencionou que você tem ajudado ele com seu projeto de ciências. Lúcia olhou para ele cautelosamente, talvez esperando uma reprimenda. Sim, Sr. Mendonça. Tiago tem estado muito interessado na química de produtos de limpeza. É realmente ciência bastante sofisticada. Posso ver isso, Marcelo assentiu. E por favor, nas circunstâncias, acho que você pode me chamar de Marcelo. A surpresa de Lúcia era evidente, mas ela assentiu graciosamente. Muito bem, Marcelo. Pai, Tiago interrompeu, Lúcia sabe tanto sobre ciência e matemática. Você sabia que ela era professora de matemática antes de vir para cá? Eu sabia, na verdade, Marcelo respondeu, encontrando o olhar de Lúcia. Ela deve ter sido uma excelente professora. A conversa fluiu mais facilmente depois disso, as barreiras usuais de empregador e empregado temporariamente suspensas pelas circunstâncias extraordinárias. À medida que a noite se aprofundava e Tiago eventualmente adormecia no sofá, envolto em cobertores, Marcelo se viu engajando em uma conversa real com Lúcia pela primeira vez. Há quanto tempo você está neste país? Ele perguntou baixinho, atento à respiração constante de Tiago próximo. 12 anos, Lúcia respondeu. Eduarda tinha 11 anos quando viemos. Meu marido havia falecido, e havia poucas oportunidades para nós em nossa cidade natal. Marcelo assentiu, um novo respeito crescendo pela força silenciosa desta mulher que havia navegado por tantos desafios. Não deve ter sido fácil recomeçar em um novo estado. Não foi, Lúcia reconheceu, mas coisas necessárias raramente são fáceis. Eles se sentaram em silêncio companheiro por um tempo, observando o fogo. Perdi meu emprego hoje, Marcelo disse de repente, surpreendendo a si mesmo com a admissão. A expressão de Lúcia permaneceu composta, mas seus olhos refletiam compreensão, em vez de julgamento. Sinto muito em ouvir isso. Foi minha própria culpa, Marcelo continuou, achando estranhamente catártico falar a verdade em voz alta. Eu era muito orgulhoso, muito certo de que sabia o melhor. Ignorei avisos, descartei preocupações. Ele balançou a cabeça pesarosamente. As mesmas qualidades que me ajudaram a construir minha empresa ultimamente levaram à minha queda. Talvez, Lúcia disse pensativamente. Mas essas mesmas qualidades, determinação, confiança, visão, também podem ajudá-lo a reconstruir. Marcelo olhou para ela com surpresa. Você acha que posso me recuperar disso? Eu acho, Lúcia. Disse cuidadosamente. Que um homem que construiu algo do nada uma vez pode fazê-lo novamente. Talvez desta vez com maior sabedoria e perspectiva. Suas palavras ressoaram com algo profundo dentro de Marcelo. Pela primeira vez desde que a crise começou, ele sentiu um lampejo de esperança. Não para restaurar sua vida antiga, exatamente como era, mas para criar algo novo e potencialmente melhor. Enquanto continuavam conversando através da noite, Marcelo começou a ver Lúcia não como a ajuda, mas como uma mulher notavelmente perspicaz que havia observado sua família por anos com uma clareza que lhe havia faltado. Sua perspectiva sobre os pontos fortes e necessidades de Tiago, sobre as ansiedades subjacentes de Valentina, até mesmo sobre as dúvidas cuidadosamente ocultadas de Pietra sobre seu caminho na vida. Tudo isso soava verdadeiro de maneiras que fizeram Marcelo perceber quão desconectado ele havia se tornado de sua própria família.
3 meses após a noite tempestuosa que havia mudado tudo, a mansão dos Mendonça fervilhava com atividade incomum. Foram-se as reuniões formais da equipe e os protocolos rígidos domésticos que Valentina havia instituído anteriormente. Em seu lugar estava uma atmosfera mais relaxada, com vozes e até risos ocasionais, ecoando por salas que anteriormente conheciam apenas tons abafados e conversas cuidadosas. Marcelo estava em seu escritório em casa, agora transformado em um espaço de trabalho compartilhado, revisando plantas espalhadas pelo que antes era sua mesa executiva. Ao seu lado, Tiago apontava animadamente para várias seções do desenho, seus olhos brilhantes com entusiasmo. Veja, pai, se colocarmos a horta comunitária aqui, ela recebe a melhor luz solar. E aqui poderia ser o centro de tecnologia onde crianças podem aprender programação e robótica depois da escola. Marcelo assentiu pensativamente. Bom pensamento. E fica a uma distância caminhável da escola fundamental, o que significa que mais estudantes podem acessá-lo facilmente. Ele fez uma anotação na margem da planta. Vamos apresentar essas mudanças ao comitê na próxima semana. A Fundação Mendonça para a Oportunidade Educacional havia se tornado o foco principal de Marcelo desde que renunciou como CEO da Mendonça Investimentos. Usando uma porção substancial de sua fortuna pessoal, ele havia estabelecido a fundação com a missão de fornecer recursos e oportunidades para crianças de origens desfavorecidas. O centro comunitário que estavam atualmente projetando seria seu projeto principal, uma instalação de última geração em um dos bairros mais carentes de Paraisópolis. Senhor Mendonça? Lúcia apareceu na porta, não mais em seu uniforme anterior, mas vestida em trajes business casual. Os representantes dos professores das escolas públicas de São Paulo chegaram para a nossa reunião. Obrigado, Lúcia. Já estamos indo. Marcelo endireitou-se, ajustando sua camisa de colarinho aberto. Os ternos perfeitamente ajustados que, uma vez haviam sido sua armadura diária, agora penduravam-se largamente, não usados em seu armário. Quando Lúcia virou-se para sair, Marcelo chamou após ela. E Lúcia, Eduarda confirmou que pode se juntar a nós para o jantar esta noite? Um sorriso caloroso espalhou-se pelo rosto de Lúcia. Sim, ela estará aqui às 7. Ela está muito animada para compartilhar suas novas ideias de projeto com Tiago. Tiago socou o ar triunfantemente. Sim, tenho trabalhado em perguntas de programação a semana toda para perguntar a ela. Depois que Lúcia saiu, Marcelo guiou Tiago em direção à porta com uma mão gentil em seu ombro. Lembre-se, você prometeu ajudar a arrumar a mesa para o jantar hoje à noite. Essas reuniões geralmente duram cerca de 1 hora. Eu sei, Tiago disse com a leve impaciência de uma criança que ouviu o mesmo lembrete múltiplas vezes. Mamãe já me lembrou esta manhã antes de sair para sua aula. Marcelo sorriu à menção de Valentina. Sua esposa havia surpreendido a todos, talvez até ela mesma, com como ela havia se adaptado às suas novas circunstâncias. Após o choque inicial e período de ajuste seguindo a queda profissional de Marcelo, Valentina havia descoberto uma paixão inesperada por história da arte, um assunto que ela havia estudado na faculdade antes de ser arrastada para as obrigações sociais de esposa de um magnata financeiro. Ela agora estava cursando um mestrado, com planos de eventualmente trabalhar em educação de museus. As mudanças em sua família não aconteceram da noite para o dia, nem vieram sem conflito e luta. As semanas seguintes à catástrofe da Oeste Lago estavam entre as mais desafiadoras da vida de Marcelo. A imprensa financeira havia sido impiedosa, ex-colegas haviam se distanciado, e convites para os eventos sociais de elite que uma vez preenchiam seu calendário haviam diminuído para quase nada. Valentina havia inicialmente reagido com raiva e medo, sua identidade cuidadosamente construída como Senhora Marcelo Mendonça, luminar social e esposa corporativa, de repente em perigo. Suas discussões durante aquele período foram intensas, expondo anos de tensões não reconhecidas e expectativas não atendidas em ambos os lados. Mas em algum lugar em meio aos destroços de sua vida anterior, Marcelo havia encontrado algo inesperado: clareza. A noite passada, conversando com Lúcia durante a queda de energia,
havia sido um catalisador, forçando-o a reexaminar o que realmente importava. As semanas subsequentes foram um processo doloroso, mas necessário de reconstrução, não apenas sua identidade profissional, mas sua compreensão de sucesso e, mais importante, seus relacionamentos com sua família. A reunião com os professores de São Paulo provou ser produtiva e esclarecedora. Marcelo se viu genuinamente engajado enquanto discutiam os desafios educacionais enfrentados por seus alunos e como o novo centro comunitário poderia abordar essas necessidades. Essas conversas eram tão diferentes das discussões da sala de reuniões corporativa que haviam dominado sua vida anterior, focadas não em margens de lucro e participação de mercado, mas em maneiras tangíveis de melhorar os futuros das crianças. À medida que a reunião se concluía e Marcelo mostrava os professores para a saída, ele notou Tiago na cozinha, cuidadosamente colocando a mesa de jantar sob a orientação de Lúcia. O menino havia crescido notavelmente nos últimos meses, não apenas fisicamente, mas em confiança e caráter. Seu projeto de feira de ciências sobre soluções de limpeza havia ganhado o primeiro lugar, com Marcelo e Valentina presentes para testemunhar seu momento de orgulho. Isso está perfeito, Tiago, Lúcia estava dizendo, enquanto verificava seu trabalho. Apenas lembre-se que o copo de água vai acima da faca. Assim, Tiago ajustou os copos, sua testa franzida em concentração. Exatamente certo. Lúcia assentiu aprovadoramente. Marcelo pausou na porta, observando a cena. Parece que você tem um talento natural para isso, filho. Tiago olhou para cima com um sorriso. Lúcia diz que a atenção aos detalhes importa em tudo o que fazemos, seja arrumando uma mesa ou construindo um robô. Lúcia é muito sábia, Marcelo concordou, trocando um olhar caloroso com a mulher, que havia transitado de governanta para diretora de alcance comunitário da Fundação Mendonça. Sua experiência como educadora, combinada com seu profundo entendimento dos desafios enfrentados por famílias imigrantes e de baixa renda, havia feito dela um recurso inestimável para o trabalho da Fundação. O som da porta da frente se abrindo anunciou o retorno de Valentina. Ela entrou na cozinha momentos depois, seus braços cheios de livros didáticos e uma pasta. O seminário de modernismo se estendeu, ela explicou, colocando seu fardo acadêmico em uma mesa lateral. O professor Leite entrou em uma tangente fascinante sobre a teoria das cores de Kandinsky. Seus olhos estavam brilhantes com engajamento intelectual, um contraste marcante com o entusiasmo polido, mas contido, que ela havia reservado anteriormente para galas beneficentes e eventos sociais. Precisa de ajuda com o jantar? Ela perguntou. A Lúcia, já alcançando um avental, outra mudança que teria sido impensável em sua vida anterior, quando Valentina raramente pisava na cozinha, exceto para emitir instruções para a equipe. Está tudo sob controle, Lúcia assegurou-a. A lasanha precisa de mais 20 minutos e Eduarda deveria estar aqui até lá. Como se fosse uma deixa, a campainha tocou. Tiago abandonou seus deveres de arrumar a mesa e correu para a porta. Chamando por cima do ombro, ela, eu atendo. Momentos depois, Eduarda Martins entrou na cozinha recebida pela conversa animada de Tiago sobre seu último projeto de codificação. Aos 23 anos, Eduarda se portava com confiança tranquila, sua semelhança com sua mãe evidente tanto na aparência quanto no comportamento. Seu diploma da USP agora pendurava-se orgulhosamente no apartamento de Lúcia, na casa de hóspedes, renovada na propriedade dos Mendonça, um arranjo que havia se desenvolvido naturalmente à medida que o papel de Lúcia, tanto na fundação quanto na família, havia evoluído. Trouxe sobremesa, Eduarda anunciou colocando uma caixa de padaria no balcão. Churros daquele lugar em Santo Amaro que você gostou tanto da última vez, Sr. Mendonça. Marcelo, por favor. Ele lembrou-a com um sorriso. E obrigado. Eles são os favoritos de Tiago também. Só porque você me apresentou a eles, Tiago manifestou-se. Antes disso, eu nem sabia o que eram churros. A noite se desenrolou com um calor e autenticidade que a mansão dos Mendonça raramente conhecera em sua encarnação anterior, como uma vitrine de riqueza e status. Durante o jantar, eles discutiram os projetos da fundação,
O novo emprego de Eduarda em uma startup de tecnologia focada em software educacional, os estudos de Valentina e as últimas invenções de Tiago. Pietra, agora frequentando a USP e incapaz de se juntar a eles naquela noite, estava, no entanto, presente em espírito à medida que compartilhavam atualizações de sua recente ligação telefônica, descrevendo sua animação sobre uma próxima produção teatral que ela estava gerenciando. Após o jantar, enquanto os adultos demoravam-se sobre café, e Tiago desapareceu no andar de cima para recuperar algo que ele queria mostrar a Eduarda, Marcelo se viu refletindo sobre a jornada dos últimos meses. Seu império financeiro havia desmoronado, sua reputação profissional havia sido manchada, e muitas das pessoas que ele havia considerado amigos haviam se afastado. Por todas as métricas que haviam previamente definido seu sucesso, ele deveria estar devastado. No entanto, sentado ali, observando Valentina discutir animadamente história da arte com Eduarda, enquanto Lúcia adicionava comentários perspicazes, Marcelo percebeu que nunca havia se sentido mais genuinamente bem-sucedido em sua vida. O vazio que o havia atormentado, mesmo no auge de seu poder corporativo, havia sido preenchido com algo muito mais substancial: conexões genuínas, trabalho significativo e um renovado senso de propósito. Tiago saltou de volta para a sala, carregando um pequeno dispositivo construído a partir do que parecia ser eletrônicos reciclados e componentes impressos em 3D. Eduarda, olhe, eu terminei, ele exclamou colocando o aparelho na mesa. É o sistema automatizado de rega de plantas do qual te falei. Ele mede a umidade do solo e dispensa exatamente a quantidade certa de água quando necessário. Eduarda examinou o dispositivo, com interesse genuíno, fazendo perguntas detalhadas sobre os desafios de codificação e engenharia que Tiago havia superado. Marcelo observou seu filho explicar sua criação com orgulho, notando como a inteligência natural de Tiago estava agora florescendo em um ambiente onde era verdadeiramente valorizada, em vez de meramente direcionada para resultados predeterminados. Mais tarde naquela noite, após Eduarda ter partido com promessas de retornar no fim de semana seguinte, e Tiago finalmente ter sido persuadido a ir para a cama, Marcelo e Valentina se sentaram juntos no terraço, aproveitando a noite amena de primavera. Lúcia também havia se retirado para seu apartamento, deixando o casal sozinho com seus pensamentos e um ao outro. Encontrei Catarina Rodrigues na universidade hoje, Valentina disse após um silêncio confortável. Ela mal me reconheceu. Acho que ela ainda está processando o fato de que estou realmente estudando, em vez de apenas financiando uma ala do prédio de arte. Marcelo riu. A queda social continua. Isso te incomoda? Valentina considerou a pergunta com uma ponderação que se tornou característica dela nos últimos meses. Estranhamente, não. Descubro que não sinto falta dessas conexões superficiais tanto quanto pensava que sentiria. Ela tomou um gole de seu chá de ervas. Os amigos que permaneceram, os verdadeiros, mais do que compensam aqueles que desapareceram quando nossas circunstâncias mudaram. Marcelo assentiu em concordância, pensando em João Ramos, que permaneceu ao seu lado durante toda a crise e continuou a envolvê-lo como consultor em decisões-chave na Mendonça Investimentos. Tem sido um processo de filtragem e tanto. Falando em filtragem, Valentina disse, Pietra mencionou que está pensando em mudar sua especialização de administração para a educação. Ela parecia nervosa em te contar. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Você disse a ela que eu ficaria encantado? Educação parece estar se tornando o negócio da família, afinal. Valentina sorriu, estendendo a mão para pegar a dele. Eu disse a ela para falar com você. Acho que ela precisa ouvir seu apoio diretamente. Marcelo apertou sua mão em resposta, maravilhando-se com como o relacionamento deles havia se aprofundado através do cadinho da crise. Eles haviam sido forçados a ver um ao outro de novo, a reconhecer forças e vulnerabilidades que haviam sido obscurecidas por seus papéis anteriores. O resultado foi uma parceria muito mais genuína do que o casamento cuidadosamente coreografado que eles haviam mantido por tantos anos.
Eu estava pensando, Marcelo disse após outro silêncio confortável, sobre expandir o foco da fundação, para incluir programas de educação para adultos. Há tantas pessoas talentosas como Lúcia que vêm para esta cidade com habilidades valiosas e educação, mas enfrentam barreiras para continuar suas profissões. Valentina assentiu entusiasticamente. Essa é uma ideia maravilhosa. Eu posso ter alguns contatos através da universidade que poderiam ajudar a desenvolver o currículo. Sua expressão tornou-se reflexiva. É irônico, não é? Você provavelmente fez mais impacto significativo nos últimos 3 meses do que em todos os seus anos dirigindo a Mendonça Investimentos. Diferente tipo de impacto, Marcelo reconheceu. Mas sim, parece mais, substancial de alguma forma. Ele olhou para o jardim escurecido, lembrando-se do homem que ele havia sido apenas alguns meses antes, bem-sucedido por toda medida externa, ainda internamente vazio. Continuou pensando sobre algo que Lúcia disse naquela noite durante a tempestade. Sobre dignidade, não sendo algo que as circunstâncias dão ou tiram, mas vindo de como enfrentamos essas circunstâncias. Ela é uma mulher notável, Valentina disse suavemente. Somos afortunados que ela escolheu ficar conosco através de tudo isso. Somos, Marcelo concordou, embora eu goste de pensar que não é mais apenas emprego que a mantém aqui, mas conexão genuína e propósito compartilhado. Enquanto se sentavam juntos na noite pacífica, Marcelo refletiu sobre a estranha jornada que os havia trazido a este ponto. Sua desgraça profissional havia sido o catalisador para a redenção pessoal, forçando-o a confrontar o vazio no núcleo de sua vida anterior e descobrir uma definição mais significativa de sucesso. A ironia não estava perdida para ele. Ao perder tudo que uma vez valorizou, ele havia ganhado o que realmente precisava. Dentro da casa, uma fotografia emoldurada agora ocupava o lugar de honra na mesa de Marcelo. Não a velha imagem dele e seu pai em seus ternos formais demais, mas uma nova tirada na Feira de Ciências de Tiago. Nela, a família inteira estava, reunida em torno do projeto vencedor de prêmio de Tiago, seus sorrisos genuínos e seu orgulho palpável. Lúcia e Eduarda estavam com eles, não como funcionárias, mas como membros valiosas de sua família estendida. Era uma representação visual do novo entendimento de Marcelo da verdadeira riqueza, não medida em reais ou símbolos de status, mas em conexões significativas e propósito genuíno. Marcelo Mendonça finalmente havia aprendido a lição que seu filho havia intuído naturalmente, e que Lúcia havia entendido o tempo todo. Que dignidade não vem de posição ou posses, mas de como tratamos os outros e os valores que incorporamos. Seu império financeiro havia caído, mas de suas ruínas ele havia construído algo muito mais valioso, uma vida de sucesso autêntico e conexão genuína. Enquanto Valentina inclinava sua cabeça contra seu ombro na escuridão crescente, Marcelo sentiu um contentamento profundo, que nenhum triunfo de negócios jamais havia proporcionado. O caminho adiante não estava inteiramente claro, e desafios indubitavelmente permaneciam, mas talvez pela primeira vez em sua vida adulta, Marcelo Mendonça estava verdadeiramente rico em todas as maneiras que importavam. E isso, ele agora entendia, era o maior sucesso de todos.